Não. Não pode ser. O que eu fiz? Rápido, mais rápido. O volante do carro sem se dar conta, né? Porque virou uma questão automática dentro dele, que aquela reação de ansiedade está fazendo ele pisar o pé ali no acelerador. Ou então o cara sai de casa no seu carro, na sua moto, e aí é suscetível da gente acontecer isso, o cara sai pensando no problema, não presta atenção no semáforo, não percebe que o pedestre está atravessando, certo? E ali tem um indivíduo que está dentro de um carro de velocidade ou numa moto, que ele está sobre um estado psicológico tenso, e um estado psicológico da gente, em algumas pesquisas pode se caracterizar um tipo de certa auto-hipnose, porque o problema está constantemente na cabeça dele. Ele está dirigindo, mas as percepções dele não estão focadas no ambiente físico, a percepção dele está interna, no problema que ele está vivenciando. E nisso aí acontece a distração do trânsito, porque ele está no carro, vai para uma reunião que ele tem que resolver um problema, o cara está no carro pensando na reunião. Então, a autopercepção dele, em vez de ser focada para fora no ambiente, está focada para dentro no problema. E aí ele perde a noção tempo e espaço que inclui a velocidade, inclui a noção do tempo ao redor dele. E nisso aí a gente acaba acontecendo os acidentes, por conta que temos uma pessoa que está dentro de um veículo com uma preocupação ou com uma ansiedade muito excessiva. E sim, uma hora ou outra acaba perdendo o foco, acaba acidentando alguém ou se acidentando, enfim. Então, Noel, pessoal, aqui estamos com o psicólogo Noel Alves fazendo essa análise dentro da psicologia, falando sobre o assunto, a ansiedade no trânsito. Mas desde já eu deixar vocês que queiram participar, deixar alguma mensagem, alguma coisa, alguma pergunta, pode deixar aí para a gente, né? A gente está à disposição. Noel, a gente trabalha isso muito no trânsito, quando se trata de alunos, por essa questão, e alguns alunos até perguntam porque existem as condições adversas, né, na direção defensiva. Então, isso se trata de uma condição adversa de condutor, né, no caso, e influencia de uma forma que, às vezes, a pessoa não entende por que aquilo está acontecendo, não é isso? Exatamente. É o cara que sai de casa ali nervoso, o cara que está estressado, que está ali, e isso também influencia na vida, no cotidiano do cara, até mesmo no trabalho, não é isso? Sim. Eu creio que vai chegar uma época que pessoas que tomam medicações controladas ou tomam medicações psiquiátricas ou fazem tratamento psiquiátrico, eu creio que no futuro vai haver uma restrição relacionada a essas pessoas. Como tem certas restrições para você tirar a carteira, né? Questão de deficiência. Por quê? Porque você já imaginou um cara que ele possa ter surtos esquizofrênicos ou ataques de ira ou de revolta, né? E ali está analisado e ele está dirigindo uma carreta. Você vê, a gente percebe, quem dirige na estrada constantemente, a gente percebe um fator típico no comportamento humano relacionado ao trânsito. O grande não respeita o pequeno. O cara da carreta de 2 compartimentos, se você vier numa bis 125 ou numa Pop no meio da estrada, ele tá nem aí não, ele sabe que ele é o grande passo. Agora tu imagina se esse cara que tá na carreta, ele tem uma tendência a dar um surto, a ter uma raiva dentro de uma carreta pensando na mulher que traiu ele. Ou no filho que assumiu que tinha uma relação com outro homem ou com outro, certo? Aí o cara na hora pensa em toda essa conjuntura dele, ele tá dirigindo uma carreta com mais de 18 pneus e ele quer chegar em casa para resolver a briga com a mulher ou desentendimento com o filho. Ele vai sentar o pé nessa carreta e quem estiver na frente dele que se vire. Então eu creio que no futuro teremos sim restrição com relação a essas pessoas que estão para tirar a carteira, que fazem tratamentos intensos psiquiátricos ou tomam medicações tarja preta. Eu acredito, mas eu acho que é um futuro ainda muito longe, porque as pesquisas no Brasil elas não são tão avançadas, né? O que a gente vê no trânsito no Brasil são mais pesquisas relacionadas à questão de bebedeira, do álcool, mais dessas questões assim. Então, pessoal, a gente está aqui com o psicólogo Noel Alves, né? O cara realmente aí que entende da situação que passa no trânsito. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, o trânsito tão violento. É o que eu falo para os meus alunos sempre em aula, quando a gente está ali naquela educação para o trânsito, nas minhas palestras sobre isso. E hoje a gente
trouxe esse profissional qualificadíssimo aí, falando realmente do que acontece no trânsito, e a gente não sabe qual é o problema. Então, lembrando que essa questão do trânsito não é somente a bebida alcoólica, são remédios que se tomam ali com medicamentos, e no futuro a gente vai ter que realmente fazer esse estudo, né, e ter aí como controlar essas situações. Então já deixo aí para você aí o meu bom dia a todos vocês que estão compartilhando aí, que estão assistindo aí a nossa live, né, e a gente está tentando fazer aí o melhor para levar para você informações sobre trânsito. Um assunto importantíssimo, não só relativo ao trânsito, mas também relativo aí à nossa vida cotidiana. Lembrando que essa questão da ansiedade, ela pode não só causar problemas lá no trânsito, mas também na sua vida pessoal, na sua vida, no seu comportamento, né? E aí, Noel, o que a gente pode ter, não só no trânsito, já aproveitando que você está aqui, mas o que a gente pode fazer para diminuir, já que é tão grande esse nível de essa preocupação e essa questão da ansiedade hoje em dia, o que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais ali mais confortável, né, sem esses distúrbios, né? E se assim, se pode sim haver um controle sobre isso, o que você tem a falar sobre isso? Primeira coisa, a gente tem que treinar o que na psicologia a gente chama autopercepção, que é uma coisa que o ser humano a cada dia está perdendo, porque nós estamos tendo cada vez mais coisas automatizadas. O que é coisa automatizadas? É um celular que possui memória para você arquivar várias coisas, a televisão é um controle remoto que você não se esforça mais para ir na televisão, né? A tecnologia, à medida que ela está avançando, ela está tornando o ser humano cada vez mais automático. E treinar a autopercepção para você perceber como é que estão seus estágios emocionais, sua saúde mental, é um dos maiores desafios hoje na área da psicologia. Mas uma coisa é certa, o ser humano, se tratando basicamente de trânsito, a gente tem o hábito de na sexta-feira, né, as pessoas trabalham por barzinho, beber, né, desopilar ou vai para algum lugar, certo? Mas antes disso, você tem que fazer uma reflexão. A reflexão é beber hoje por quê? Você vai beber por quê? Para comemorar ou para esquecer um problema? Se você for beber para esquecer um problema, você não vai esquecer o problema, você vai beber. Não é esquecer, vou beber para esquecer o problema, não. Você vai. Se fosse para beber para esquecer o problema, nós bebíamos e esquecia realmente eu, né? O pior é quando passa que vem a ressaca e vem um problema de novo. Então, assim, a pessoa tem que se resolver seus estados emocionais no seu dia a dia. Né? Tentar ver qual é a relação, porque se não deixar aquela situação que você pode resolver hoje, você deixar ela para amanhã, porque é uma grande tendência de você, o que você deixar para amanhã e se acumulando e trazendo outras cargas emocionais. Então, é buscar um equilíbrio. Eu sempre, nas minhas entrevistas, eu digo, equilíbrio é tudo. Saúde mental, saúde do corpo. Saúde mental, saúde do corpo. Se você não cuida do seu corpo, sua mente adoece. Se você não cuidar de sua mente, seu corpo vai adoecer também. E preocupações, ansiedades, é o maior desencadeador hoje de câncer, de doenças, de várias doenças que a gente vê aí. Você mesmo, como professor, já deve ter presenciado o seguinte: quando você está dando um curso no DETRAN, alunos bons, alunos que você vai fazendo os testes ali, tira nota. Mas quando ele sabe que ele vai para o VAMFE, que é lá na prova do DETRAN mesmo, às vezes ele vai e não consegue atingir a nota. Várias pessoas são reprovadas, pessoas boas. Quando eu fui tirar minha habilitação, pessoas que eram melhores do que eu, estavam entendendo do assunto melhor do que eu, foram reprovadas 1, 2, 3 vezes. Por quê? Por causa de um estado de ansiedade descontrolado na hora da prova. Aí se a gente vai analisar a vida dessa pessoa mais de perto, a gente vê que ela tem várias emoções que travaram ela no decorrer da vida, que está atrapalhando ela naquele momento de decisão.